Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Ailton Lopes e você está no seu canal EBD, Classe Efatá. E nessa oportunidade nós estaremos estudando a lição 6, lembrando que nós estamos lidando com a carta aos Efésios, e nessa oportunidade nós vamos falar sobre a condição dos gentios sem Deus, ou seja, nós, por quê? Todos aqueles que não eram judeus foram tratados como gentios, e todos nós estávamos sem Deus. E isso aqui vai ser tratado. Eu peço para que você acompanhe essa aula de suma importância. Ela vai mostrar o nosso posicionamento antes de Cristo. Amados, desde já eu quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, que vocês compartilhem com seus amigos, que você faça com que este canal venha chegar e ser um canal de bênção para outras pessoas. Sabemos que vivemos dias difíceis, né? Mas as nossas orações é para que isso venha a passar. Então, dito isto, eu quero já entrar aqui na lição com vocês, lição de número 6. Você que ainda não é inscrito no canal e que vai estar visitando esse canal pela primeira vez, as lições anteriores estão na nossa lista de vídeo, você pode conferir, ainda não tiramos nenhum vídeo de lá. Corre lá, pode ir, que está ali guardadinho esperando por você. Bom, como já é de praxe, está aqui a minha esposa, Diaconisa Juliana Lopes, e a minha filha Ana Luísa Lopes, que está dando toda aquela moral, tá? Então, que nós possamos ter uma boa aula em nome de Jesus. Amém? Pai Senhor, meus irmãos, vamos estar lendo aqui o nosso texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. A nossa verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 livros: Efésios capítulo 2, 11 e 12, e Romanos 4, do 12 a 14. Efésios capítulo 2, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, queridos, nós vamos destrinchar esse capítulo 2, versículo 11 e 12 com vocês, e os demais nós vamos colocar como comentário e capítulos e versículos de suporte. Eu quero lembrar aqui a vocês que a nossa revista é da CPAD, tá bom? Então, nós estamos fazendo aqui um amparato para te ajudar, para te fortalecer. Se a sua igreja está tendo escola dominical, não deixe de ir. Esse canal não tem o intuito, né, de tirar você da sua igreja, muito pelo contrário, para te dar um suporte para que você chegue lá e consiga conversar com seus amigos e compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Bom, é muito importante, Juliana, ressaltar o que Paulo começa dizendo a partir do versículo de número 11. Ele vai dizer: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne. Então, ele vem trazer a memória dos nossos irmãos da cidade de Éfeso, né, que outrora eles eram gentios, né, na carne, que outrora eles eram chamados de incircuncisão, ou seja, eles não tinham direito da promessa, eram alienados à promessa. Então, irmãos, isso é muito importante que nós possamos dar uma olhadinha para o que Paulo falou e lembrar-nos. Porque, queridos, hoje nós somos cristãos, nós somos herdeiros da promessa,
mas nós devemos lembrar que Deus nos tirou de uma miséria, de uma perdição e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, que você possa trazer força e ânimo para a sua caminhada, lembrando de que Deus resgatou a sua vida, que Deus olhou e te amou quando você ainda não era, né, um cristão, quando você ainda estava praticando as coisas erradas no mundo. O amor dele foi lá e te alcançou. Falo isso, querido, até pelo fato de que muitas pessoas, às vezes, por se tornar cristão, cria-se algum tipo de soberba no coração e às vezes até se fecha e não leva a boa nova para seu vizinho, para um ente querido. Amados, essas boas novas é para ser compartilhada. Nós vamos estar falando sobre um assunto aqui que é a circuncisão e a incircuncisão, e eu vou te mostrar que a circuncisão na carne, que os judeus tanto defendiam, ela era um pouquinho egoísta, mas a circuncisão do coração, ela deve ser partilhada. Amém? Amém? Vamos estar lendo aqui o nosso outro texto bíblico, que é Romanos capítulo 4, versículo 12. E se fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Vamos entrar aqui na nossa introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra os gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Nosso tópico 1, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Subtópico 1. O conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados em dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distingue os judeus dos demais povos gentílicos. Então, no conceito da circuncisão, o sinal da carne, ela servia para lembrar de que eram descendentes de Abraão e da promessa. Também seria para distingui-los das nações em redor. Então, esse era o objetivo, o propósito de Deus ao circuncidar o povo. E é muito interessante, né, que no capítulo 17, diz 1 Samuel, Davi vai deixar bem claro isso, né? Davi vai dizer, quem é esse incircunciso, né? Quem é este incircunciso? Olha a colocação de Davi, né? Davi está falando com um gentil. Então, ele, por ser judeu, ser detentor da promessa, ter o pacto ou aliança da circuncisão, ele entendia que ele era alguém, ele era superior aos outros. Então, naquele momento, ele vai ver que o exército de Saul está se rendendo aos gritos do gigante Golias, e ele vai olhar e vai dizer, quem é este incircunciso filisteu? Ontem na live eu até comentei sobre isso, né? Enquanto o exército de Saul estava tendo uma crise de identidade, Davi chegou mostrando que quem não era ninguém era simplesmente o Golias, e ele era o detentor das promessas e das alianças do Deus vivo. Então, que nós, irmãos, possamos
entender um pouco mais. Nós vamos estar detalhando aqui para vocês a respeito da circuncisão, da incircuncisão e da circuncisão do coração. Toma nota aí, pega o papel, caneta, vamos para dentro. Então nós vimos no subtópico 1 o conceito e a definição de circuncisão. Agora no subtópico 2, o significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Êxodo capítulo 19, 5 e 6. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Uma boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim uma nova criatura. Mas sim o ser uma nova criatura. A circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e os gentios. Está lá em Gálatas 5, 2, 3 e Filipenses 3, 2. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão. Provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Está lá em Atos capítulo 15. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo. Passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Então, esses foram os tópicos, seus subtópicos a respeito da circuncisão. E eu quero acrescentar aqui que quando Deus estabelece essa lei, esse concerto, essa aliança com Abraão de circuncidar ele e toda a sua casa, da mesma forma, né, que Deus deu a ordem aos pais fazer com os filhos, nós vamos ver Deus agora fazendo a circuncisão do coração. Da mesma forma, Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 6, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente para amares o Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a alma para que vivas. Então agora Deus vai fazer, né, a circuncisão do coração para que eu entendo que abra o entendimento do homem, o conhecimento do homem diante do Senhor para que ele possa amar a Deus. E nós vamos ver que toda essa ação, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13, não é de carne, não é do sangue e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então aprove a Deus se revelar ao homem, sendo ele gentil, sendo ele judeu. E isso é muito importante, né? Porque, queridos, como nós falamos aqui, lemos para vocês, a circuncisão, ela era uma cirurgia feita no prepúcio do órgão sexual do homem. Ou seja, era algo feito na carne. Então, quando Deus diz que agora ele vai fazer esta ação no coração, se o ato era abrir, né, lá o órgão genital do homem, então hoje não é diferente. Ele vai abrir o nosso coração para o entendimento. Por quê? Porque nós éramos o quê? Nós éramos alienados. Nós não tínhamos o conhecimento. Nós não tínhamos esse entendimento das promessas de Deus. Nós não tínhamos esperança. Nós não tínhamos expectativa. Nós lemos aqui o versículo de número 12 de Efésios, que ele diz o quê? Naquele tempo estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiras à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha a nossa condição, né? Isso aqui é um retrato
Quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, versículo 12, é um retrato de quem nós éramos. Se nós formos dar uma olhada, nós estávamos alienados. Porque em Deus há uma real promessa. Em Deus há uma esperança, uma expectativa. E se nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos promessa, nós não tínhamos Cristo, estávamos perdidos. Estávamos caminhando a passos largos para o inferno, para a morte eterna, né? Então, que nós possamos entender que a circuncisão do coração não é diferente no sentido ela é diferente no sentido do que vai ser aberto. Ali era apenas algo físico. Hoje não, hoje é algo espiritual, hoje o nosso entendimento, eu estou apontando para cá, mas quando nós falamos coração na Bíblia, muitas das vezes estamos se referindo ao nosso entendimento. Então o Senhor vai abrir o nosso entendimento. Olha que coisa maravilhosa. Para pensar aí agora, querido, um Deus que tem o prazer de abrir o seu entendimento para você se relacionar com Ele. Porque, queridos, muitos por aí, né, como diz aqui, acender no mundo, não quer dizer que as pessoas não idolatravam nada ou nem ninguém. Nós sabemos que existe, né, muitas formas de idolatria. E nesse sentido aqui, sem Deus no mundo, não quer dizer que a pessoa não tinha alguém para adorar ou idolatrar. Porém, queridos, não existe entre esses objetos um relacionamento, a qual Deus vem buscar conosco, esse relacionamento de que nós podemos entrar em sua presença, chamá-lo de Abba, paizinho, querido, e ele nos chamar de filho, filho amado, herdeiro de promessa. Então que nós possamos entender que a circuncisão do coração nos abriu o entendimento, e hoje, com esta obra maravilhosa, nós podemos se relacionar com Deus. E tudo isso aqui é interessante porque sem Cristo já era. Hoje nós temos Cristo, né? Separados da comunidade de Israel, não estamos mais. Somos um só povo, todos nós. Estranho às alianças da promessa, não somos mais estranhos, somos herdeiros. Olha isso. Olha o que Cristo já fez por nós. Olha o tamanho desta obra em nossas vidas. Então ele vai dizer mais aqui, ó, não tendo esperança. Eu volto a dizer, eu amo o hino 300, porque ele vai deixar bem claro que a nossa esperança é a vinda do Senhor. E o Rei dos Reis vem nos buscar. Queridos, vivemos tempo difícil e eu quero centralizar aqui agora para falar para você, a nossa esperança é Cristo. Eu quero pedir para você neste momento levar o teu pensamento a Cristo, a tudo aquilo que Ele fez por nós, não o que Ele vai fazer, o que Ele já fez por nós, para que você possa entender o tamanho dessa obra e que você possa viver intensamente, sem medo do que pode te acontecer, porque Cristo, Ele nos deu esperança. Oh, isso é maravilhoso, querido. E que nós possamos acreditar e confiar todos os dias da nossa vida. E sem Deus no mundo, já não estamos mais. Como ele mesmo disse, Emanuel, que significa Deus conosco. E ele vai dizer, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esta é uma obra plena, uma obra perfeita. A obra que Cristo fez por nós é perfeita. A cirurgia, aleluia, ela é perfeita. Louvado seja Deus, que você possa acreditar e confiar em nome de Jesus. E é importante a gente lembrar, né, a gente está bem entendido por que Paulo vai fazer essas referências no Novo Testamento a respeito da circuncisão. Para a gente entender o contexto aqui das palavras de Paulo, tanto aos Efésios, aos Gálatas, que ele vai chamar muita atenção a respeito, que os judeus natos, judeus,
eles vão exigir dos gentios essa questão da circuncisão. Nós sabemos que Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. Ele vai ser separado por Cristo para levar o evangelho de salvação até os gentios, aqueles que não eram judeus. Então, a respeito dessa mensagem chegar até os gentios se converterem, agora os judeus convertidos, eles vão querer que os gentios sigam a lei de Moisés, sigam os mandamentos e façam a circuncisão. E é nesse momento que Paulo vai entrar aplicando com a sabedoria do céu a respeito da questão da circuncisão de coração. Porque os judeus vão virar para os gentios e vão dizer que se eles não circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. E é onde que Paulo vai falar a respeito de Abraão, que recebe o selo da circuncisão, né? Abraão vai ser circuncidado logo depois que ele recebe a promessa. Então Deus dá a promessa a Abraão, Deus chama a Abraão antes mesmo do ato da circuncisão. O ato da circuncisão ela vem como um selo daquele pacto, daquela aliança de Deus com Abraão. Porque lá em Romanos capítulo 4, versículo 11, Paulo vai falar a respeito disso. Que ele creu na promessa, que a promessa foi feita a ele antes do ato da circuncisão. Então nós vamos entender isso, que o que levou Abraão a receber o selo da circuncisão foi a obediência à promessa de Deus. A promessa já foi feita e agora Deus vai confirmar essa promessa com o ato da circuncisão, que é, como a gente falou no início, a circuncisão era um ato de separar o povo, de santificar o povo, de mostrar que eles eram um povo diferenciado dos demais. E algo que eu quero deixar aqui também, que o que Abraão poderia fazer diante da seguinte palavra, que está lá em Gênesis 15, do 4 ao 5, aonde Deus vai dar ordem a ele de circuncidar toda a sua casa, seu filho Ismael, que vai estar com 13 anos, e o próprio Abraão vai se circuncidar. Ele próprio vai circuncidar. Então, diante daquela ordem, diante daquelas palavras do Senhor, o que Abraão faz? Abraão não faz nada, Abraão simplesmente obedece. E algo que eu separei aqui, que diante da palavra de Deus, mesmo com seu corpo amortecido pela idade, 100 anos, e Sara também de idade avançada, Abraão estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Ao crer, Abraão se humilhou, ou seja, se fez servo, tornando-se circunciso de coração. Então, antes do ato de circuncisão físico, Abraão vai sofrer circuncisão de coração. Abraão vai se humilhar, né, diante do Senhor. Você pode achar essa referência lá em Romanos 4, 20 e 21. E para concluirmos essa parte da circuncisão, mas aqui diz que os filhos de Israel, por sua vez, apesar de terem votado que fariam tudo que o Senhor Deus havia ordenado por intermédio de Moisés, está lá em Êxodo 19, 8, não obedeceram, sendo declarados, portanto, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Atos 7,51 é quando Estevão está lá diante daquele discurso maravilhoso. Estevão vai olhar para aqueles homens e vai falar que eles estão fazendo igual os pais, incircuncisos de coração e de ouvidos. Então nós vamos entender que a circuncisão de coração, né, quando ele fala dessa cerviz no sentido figurado é se humilhar. Então a circuncisão de coração nada é, nada menos do que se humilhar, reconhecer aquele que está diante de nós. Então a verdadeira circuncisão, ela se alcança através da obediência aos mandamentos de Deus. É o que Paulo vai dizer aos Coríntios, no capítulo 7, verso 19. Então que nós possamos seguir esse caminho, né, de verdadeira circuncisão de coração, que vive uma vida de obediência. Porque quem é de Cristo, obedece. Gálatas 3, 29, nós vamos ver isso claramente. E a referência final aqui, que o professor Ailton vai estar lendo, que é Filipenses, capítulo 3, o verso 3. Anota aí. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Queridos, isso é maravilhoso para a nossa vida, né? Somos a circuncisão, né? Este título, né? Porque agora
nós somos por quê? Porque não é na carne mais, não é feito por mão de homem, não é mais obra humana. Isso agora é feito pelo próprio Deus. Como a Juliana já falou aqui, era um dever do pai fazer com o filho, né? Era um dever. Nós vamos ver até um caso muito interessante de Moisés, né? Ele não quis ali por um momento circuncidar o seu filho, quase trouxe um problema para a sua vida diante de Deus, mas o que é interessante é que Deus, através desta obra, Ele nos fez filhos, e Ele, como Pai, é Ele que faz esta obra. Então isso é maravilhoso. E mostrando aqui, né, esse texto aqui, eu quero falar algo para você. Se você está me assistindo, você ainda não tem Cristo no seu coração, ou você já tem caminhado para a igreja e não tomou uma decisão, deixa o Pai fazer essa cirurgia, deixa o Pai abrir o seu entendimento. Ei, queridos, deixa o Pai se revelar ao seu entendimento, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos que já está delegada para a nossa vida. Assim, queridos, nós vamos terminar agora essa primeira parte, mas eu quero dizer para você, nós vamos preparar já a segunda parte, que Deus possa te abençoar nesta hora. Nós vamos estar orando por mais uma vez, todo vídeo nós vamos estar orando aqui, tá? E pedindo a Deus para que a sua vida seja abençoadíssima em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, e se esse vídeo foi bênção para a sua vida, não deixa de compartilhar. Não deixa de fazer com que outras pessoas alcancem a palavra de Deus. Sabemos que os dias são difíceis, mas as redes sociais hoje é uma grande aliada, é uma grande sócia, né? Para que nós possamos levar a palavra de Deus até os corações daqueles que estão em casa, aqueles que estão com dificuldade de ir na rua, mas que uma palavra da parte do Senhor possa chegar ao coração e levar conforto. Amém? Onde você estiver, leve seu pensamento a Deus, Pai de amor. Se colocamos mais uma vez em oração e pedimos ao Senhor, ó Pai, por bondade, misericórdia e graça, abra o entendimento dos nossos ouvintes, Senhor, e todos aqueles que estarão, Senhor, ouvindo a sua palavra. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, que eles venham abrir o entendimento, Senhor, que eles venham, Senhor, neste momento, Senhor, tirar, Senhor amado, Deus querido, Pai poderoso, todas as trancas, Senhor, Pai, todos os cadeados, Pai, da sua mente, mas que eles possam permitir, Pai, que o Senhor venha acessá-los, Pai, para que haja um relacionamento. Pai Santo, eu tenho certeza, Pai, que se eles experimentarem, Senhor, esse relacionamento, meu Pai, jamais, Senhor, eles vão querer abrir mão deste relacionamento. Pai, eu te agradeço por mais esta aula. Peço por todos aqueles, ó Pai, que estão passando por um momento difícil, aqueles que perderam entes queridos, Senhor. Pai, toma amigos, Senhor, companheiros de guerra em tuas mãos, Senhor, que estão passando por um momento difícil. Nós oramos e pedimos a sua bênção, a solução, Pai, a resposta que vem de ti, em nome de Jesus. Amém, querido? Então aqui nós terminamos esta parte da nossa lição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Efatá.